Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o último vídeo desta segunda-feira agitada, um dia após, a vitória do Vasco da Gama diante do Botafogo no clássico que aconteceu no Newton Santos neste domingo, uma goleada pelo placar de 4-2. Segunda-feira também que teve o anúncio do volante argentino Juan Esforça, enfim, o atleta de 22 anos, que foi um dos grandes destaques da seleção da Argentina nesse pré-olímpico, que aconteceu na Venezuela, chegou ao Vasco da Gama e foi anunciado oficialmente. E além disso também uma segunda de novidades sobre mercado. Vasco da Gama hoje negocia com um nome e além disso também observa um outro nome aqui do futebol carioca. Um dos grandes destaques da equipe do Nova Iguaçu, que para surpresa de muitos é o atual terceiro colocado do Campeonato Carioca. É claro, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no nosso canal, vamos deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que aconteceu nesta segunda-feira dentro do nosso Gigante da Colina. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês, muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, contamos muito mesmo com a ajuda e o apoio de todos vocês. Então se inscreva, além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando rapidamente sobre o que aconteceu nesta manhã de segunda-feira. Pois às 11h30, o Vasco, através tanto do seu site quanto também de suas redes sociais, anunciou oficialmente a chegada do volante argentino de 22 anos de idade, Juan Esforça, atleta que foi um dos grandes destaques do New Old Boys nestas últimas temporadas. Tem mais de 100 jogos com a camisa do clube argentino, que inclusive o formou. Foi o único clube que Juan Esforça teve aí, uma passagem, o único clube que Juan Esforça vestiu profissionalmente uma camisa de futebol. Chega com moral após um bom pré-olímpico, vestindo a camisa de sua seleção, a seleção da Argentina, que conseguiu ser a grande campeã do pré-olímpico e garantir vaga para as Olimpíadas que acontecerão em Paris nesse ano de 2024, e chega aí inclusive também por um alto valor. O Vasco pagou algo em torno de 26 milhões de reais junto ao New Old Boys para contar com o futebol de Juan Esforça, e caso ele consiga cumprir algumas metas, o valor de mercado do Juan Esforça, no caso da venda do atleta, pode chegar aí a casa dos 30 milhões de reais. Então o nome, volto a repetir, chega com muita moral, chega com o apoio do torcedor vascaíno e chega também com muita força no Brasil, pois hoje um dos grandes assuntos da imprensa argentina foi a chegada de Juan Esforça ao Vasco da Gama. Principalmente, fato de hoje, o volante argentino Esforça se juntar a outros argentinos aqui no Vasco, como Pablo Verrete, como Ramon e Emiliano, se juntar também a outros estrangeiros que hoje vestem a camisa do nosso Cruz Maltino, caso de Galdamez, caso também de Puma Rodrigues, caso do zagueiro chileno Gary Medel, caso do paraguaio Robert Rojas. Então hoje o Vasco da Gama é uma equipe que habla, hoje o Vasco da Gama é uma equipe cheia de latinos dentro do seu elenco. O Juan Esforça é mais um desses que se junta ao Cruz Maltino. Tá animado com o Juan? Deixa claro aí a sua opinião nos comentários. E se o Vasco já habla, já tem muitos estrangeiros dentro do seu elenco, pode ser que mais alguns nomes desembarquem aqui na nossa colina histórica, pois nessa parte da tarde de hoje tínhamos a informação de um nome que pertence hoje ao Internacional, um atleta que inclusive já teve o seu nome ligado ao Vasco da Gama no ano de 2022, na janela do meio daquela temporada, onde o Vasco ainda disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Fala aqui de Carlos de Peña, uruguaio com dupla nacionalidade também italiana, um atleta de 31 anos de idade, canhoto, um jogador que atua tanto como um meio-campo mais ofensivo, quanto também como um atacante, um ponta, posição hoje tão carente dentro do elenco Cruz Maltino. Esse jogador tem mais de 100 partidas com a camisa do Internacional. Ele chegou no Inter no meio da temporada de 2022, inclusive no mesmo ano em que o Vasco negociou com o Carlos de Peña, o Inter atravessou as tratativas naquela temporada e conseguiu levar
uruguaio para a equipe gaúcha. Inclusive naquele ano o Vasco disputava a Série B, conseguiu até o retorno à elite do futebol brasileiro, mas sem contar com o futebol de Carlos de Penha. Ele, com a camisa do Inter no ano de 2022, teve 43 partidas, marcou 5 gols e deu 7 assistências, números muito bons. No ano passado, em 54 partidas, teve os mesmos números, né? No caso, 5 gols e 7 assistências. E nessa temporada, o Carlos de Penha entrou em campo em apenas 5 oportunidades, porém também marcou um gol. Nesse momento, o uruguaio tem contrato vigente ainda com o Clube Gaúcho, é um nome inclusive de confiança de Eduardo Cudê, mas tem um contrato curto. O contrato de Carlos de Penha com o Inter vai apenas até o final de 2024, até o final desta temporada, o que favorece e facilita muito, né, qualquer tipo de negociação com o Vasco da Gama, com esse atleta. O jogador cria do Nacional do Uruguai, tem passagem pelo Middlesbrough do futebol inglês, além do Middlesbrough também passou por Real Oviedo da Espanha e pelo Dinamo de Kiev do futebol ucraniano. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre Carlos de Penha? Informação dada pelo jornalista Bruno Braz do portal UOL é que o Vasco está interessado na contratação desse atleta. O Vasco tenta sim fechar a contratação de Carlos de Penha antes mesmo do final da janela de transferências que se dá agora nesse próximo dia 7 de março. De acordo com informações do Bruno Braz, o Vasco já se movimentou nos bastidores em contato com o agente do jogador, porém junto ao Internacional ainda não houve nenhum contato, muito menos, é claro, né, a formalização de uma oferta. O Vasco busca reforço aí para o seu setor ofensivo e acredita que o Carlos de Penha pode ser um atleta importante para o elenco, devido à sua polivalência. É um jogador que, volto a repetir, pode atuar tanto como um meia, às vezes até como um primeiro volante, quanto também como um ponta esquerda. Um jogador muito habilidoso e a comissão técnica hoje de Ramon Dias já indicou que o elenco do Vasco é um elenco curto e que precisa de reforço, e o Carlos de Penha se enquadra perfeitamente hoje naquilo que Ramon Dias procura para o elenco Cruz Maltino. Inclusive, logo após, né, essas primeiras informações dadas pelo jornalista Bruno Braz, o outro jornalista, Lucas Dias, da Bandeirantes, Rádio Bandeirantes, trouxe a seguinte informação, que além do interesse que o Vasco hoje tem pelo jogador, é um atleta que já foi aprovado pela SAF do clube carioca, no caso, pelo grupo norte-americano 777 Partners. É um jogador, se tratando agora do lado do Inter, né, olhando um pouquinho para o clube gaúcho, de confiança de Eduardo Cudê, porém mesmo diante disso, é um atleta que hoje, dentro do Internacional, é tratado como uma peça negociável, ou seja, que o Inter está sim aberto a ouvir propostas por esse jogador. É um atleta muito bom, um atleta que eu gosto sinceramente muito, um jogador que vestiu a camisa do Inter, tem mais de 100 partidas com a camisa do clube gaúcho em apenas 2 temporadas. O jogador, né, menos de 2 temporadas, uma temporada e meia, né? Chegou no meio de 2022, estamos agora no início de 2024, em menos de um ano e meio ele já tem mais de 100 partidas com a camisa do Clube Gaúcho. Um atleta que tem 10 gols e 14 assistências com a camisa do Internacional. Um jogador que disputou semifinal de Libertadores. Eu, sinceramente, vendo um Vasco que hoje não disputa Libertadores, que hoje está numa fase ainda de reformulação, não posso enxergar o Carlos de Penha como uma opção ruim. Muito pelo contrário, vejo ele como uma boa opção para reforçar o sistema ofensivo do Vasco da Gama. O interesse é real, é um nome que já quase fechou com o Vasco da Gama, é um nome que no mês de 2022 já contou com o aval da empresa norte-americana, o Vasco já se tornara SAF naquele momento de 2022 o Vasco já era administrado pela empresa norte-americana, já havia assinado, não administrado, né, mas já havia assinado aquele empréstimo ponte, então já havia tido, né, certas entradas do grupo norte-americano dentro do Vasco da Gama, e o Paulo Brax já estava trabalhando nos bastidores do departamento de futebol do clube. Então houve o aval da 777 sobre Carlos de Penha. É a ver as cenas dos próximos capítulos. É um nome que agrada muito ao Vasco da Gama e um nome que também agrada muito ao Inter. Mas volto a repetir, é um nome que na mesa do Clube Gaúcho está lá naquela aba dos negociáveis. Gosta de Carlos de Penha? Coloque a sua opinião aí nos comentários, volto a repetir. Eu sinceramente gosto muito. Não podemos tratar um atleta que tem mais de 6 jogos com a camisa do Internacional em menos de 2 anos no clube como qualquer jogador. Carlos de Penha é um atleta que poderia ajudar muito, né, o Vasco da Gama nessa fase de reformulação. E com todo respeito, olhando hoje para o nosso setor ofensivo, quem vier
é lucro. Só antes de entrar no assunto sobre mais um nome que é destaque, inclusive do Campeonato Carioca, que está na mira do Vasco, hoje pela parte da tarde tivemos a informação que o atacante Bidu, sim, Bidu é o nome da fera, atacante aí que vestiu a camisa do Flamengo nestas últimas temporadas, chegou nestes últimos dias para reforçar o Sub-17 do Vasco da Gama. Então, um atleta aí que pulou o muro, né? Vestia a camisa do Flamengo e nesse momento veste a camisa do Vasco da Gama para reforçar o Sub-17. Cruz Maltino. Agora sim, falando sobre destaque na mira e na mesa do Vasco. Falo aqui do atacante Carlinhos. Atleta jovem, mais ou menos jovem, né, de 27 anos de idade, natural de Jaú, São Paulo, jogador que pode atuar tanto como centroavante, quanto também como um ponta esquerda. Um atleta que iniciou a sua carreira no Corinthians, fez toda a base no Clube Paulista, chegou a disputar algumas partidas, inclusive pelo profissional do Corinthians, porém não se firmou. Foi emprestado para o Oeste de São Paulo, em 2018 disputou o Paulista por lá, passou também por Grêmio, Novo Horizontino, tudo isso emprestado pelo Corinthians. Passou pelo Vila Nova, passou pelo Marcelo Dias, inclusive adversário do Vasco nessa próxima fase da Copa do Brasil, passou pelo Atibaia e no ano de 2020 seu contrato com o Corinthians foi encerrado. Logo em seguida do Atibaia ele passou por São Caetano, Santo André, Audax do Rio, Juventus de São Paulo, Camboriú de Santa Catarina, com bons números, inclusive, pelo Camboriú, em 15 partidas foram 8 gols, e após a temporada de destaque vestindo a camisa do Camboriú, ele recebeu essa oportunidade de disputar o Campeonato Carioca com a camisa do Nova Iguaçu e vem sendo o grande destaque do Campeonato Carioca, algo inegável. Se há um destaque hoje dentro da competição, é Carlinhos, um jogador de 27 anos que em 8 partidas com a camisa do Nova Iguaçu tem 8 gols. Além do Vasco da Gama, de acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, Goiás e Guarani também sondaram a situação do jogador, assim como clubes do futebol asiático nestes últimos dias. Carlinhos é um atleta que tem 1,95 m de altura, parece estar de fato na melhor fase da carreira. A gente vê as passagens do Carlinhos e não há uma passagem onde o Carlinhos tenha feito tantos gols em poucos jogos, né? No caso, uma média tão boa de gols, 1 gol por jogo, essa é a média do atacante nesse momento, então vive o seu melhor momento na carreira, tem características até semelhantes à do Pablo Verratti, né? Um jogador mais de área, grande, porém um pouquinho mais rápido, pois consegue fazer essa função de ponta esquerda. E a informação que nós temos para entender um pouquinho a situação do Carlinhos, o porquê, né? 27 anos e apenas nesse momento da carreira que ele consegue se destacar. A página Scout Vasco, nesta parte da tarde de hoje, trouxe a informação que o Carlinhos é um cria do Corinthians, como a gente já trouxe aqui a vocês neste Boa Noite Gigante, porém durante a sua carreira ele teve que acabar interrompendo algumas partes, né? No caso, atuando dentro das 4 linhas. Por quê? Porque em alguns momentos ele teve que sair de onde ele estava atuando, voltar para o interior de São Paulo, onde ele é nascido, para cuidar da sua mãe. Esse é um dos grandes motivos que fez o Carlinho ter essa carreira tão picotada, né? De tantos clubes, tantas passagens, e não conseguir ter aí uma fase boa, não conseguir dar um prosseguimento decente à sua carreira, porque ele sempre, quando embalava, tinha que voltar para o interior de São Paulo para cuidar da sua mãe e sempre colocava a sua mãe na frente da sua carreira. E nesse momento que ele está mais calmo, parece, né? Consegue ter aí um período de continuidade no seu clube, que é o Nova Iguaçu. Ele está se destacando muito. Quem acompanha os jogos do Nova Iguaçu sabe como é o atacante Carlinhos, sabe das características desse jogador e a gente tem que entender. O Nova Iguaçu hoje é uma equipe que traz dificuldade para a Gigante. O Nova Iguaçu hoje é uma equipe que está na 3ª colocação do Campeonato Carioca, tem exatamente os mesmos números de pontos, né? Do Flamengo, está a 3 pontos a menos do que o Fluminense e tem 2 pontos a mais do que o Vasco da Gama. Então, Nova Iguaçu hoje dentro do Campeonato Carioca não é qualquer equipe, é uma equipe que joga muita bola e conta com os gols de Carlinhos jogo a jogo. Inclusive na vitória do Nova Iguaçu sobre o Vasco da Gama, jogando lá no Parque do Sabiá em Uberlândia, o Carlinhos marcou um gol. Aos 34 minutos da primeira etapa, o primeiro gol do Nova Iguaçu na vitória pelo placar de 2-0 sobre o nosso Vasco. O Carlinhos marcou o gol que abriu o placar a favor da Laranja da Baixada, como é conhecido Nova. Então, um jogador aí de destaque, a gente sempre tem que ficar atento sim a esses atletas que se destacam nos clubes de menor investimento do futebol carioca e inclusive de todos os estaduais, pois são peças que podem chegar e ajudar muito um Vasco da Gama, como também outros clubes aqui do futebol brasileiro. A gente vê hoje, né, por exemplo, no Palmeiras, o Richard Rios, jogador que se destacou vestindo a camisa do Guarani numa Série B do Campeonato Brasileiro e principalmente se destacou muito, né, durante o Campeonato Paulista no ano passado com a mesma camisa do Bugre. Se o Palmeiras não depositasse
expectativa em cima do jogador, ele não chegaria e não se destacaria tanto. Hoje, Richard Rios, que no ano passado estava jogando apenas um mero Campeonato Paulista com a camisa do Guarani, é atleta de seleção colombiana. Jefinho, por exemplo, que hoje é um dos grandes destaques do Botafogo, foi para a França, voltou agora ao clube carioca, apareceu no Resende com 20 e poucos anos de idade. Então, às vezes a gente tem essa mística, né, de que clubes menores não conseguem entregar bons atletas, mas não é bem assim. É sim para o Vasco da Gama ficar atento, até porque hoje o Vasco precisa de jogadores para compor o seu elenco, aumentar a competitividade interna, e acho que o Carlinhos pode ser sim uma boa opção. É a melhor? Claro que não, mas mediante a poucas possibilidades que se vê no mercado, por que não apostar nesse jogador do Nova Iguaçu? Concorda? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque a gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira. Amanhã às 7 horas da manhã estaremos em ponto aqui com o nosso Acorda Vascão e trazendo muitas notícias. Falaremos aqui no nosso Acorda Vascão sobre os bastidores, né, que saiu agora há pouco na parte da noite. Falaremos também durante esta terça-feira de manhã sobre Vasco da Gama e Marcelo Dias, que acontece no meio da próxima semana pela Copa do Brasil. Temos muitas informações a trazer a cada um de vocês amanhã na Acorda Vascão. Vambora então? A gente fica por aqui. Compartilhem o nosso conteúdo, ajudem o nosso crescimento e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.